Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo o Coronel Douglas Macgregor, um veterano de combate condecorado, autor e ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. Muito obrigado por estar conosco. Agora, sobre a possível guerra contra o Irã. É um pouco confuso. Por um lado, vemos esse enorme acúmulo, ou melhor, concentração de poder militar. Por outro, pode-se ter a impressão de que Donald Trump, durante seu discurso sobre o Estado da União, recuou em algumas das exigências mais duras contra os iranianos. Gostaria de saber, como o senhor interpreta essa situação? Acha que já foi tomada uma decisão de ir à guerra? Sim, eu acho que sim. Acho que ele reconhece que não tem muita escolha. Veja, precisamos entender quem o colocou na Casa Branca e o enorme poder e influência do lobby israelense e dos bilionários sionistas nos Estados Unidos que o financiam. Tenho certeza de que se você assistiu ao discurso do Estado da União, viu que quando ele falou sobre o Irã, recebeu uma ovação de pé, não apenas do próprio partido, mas também dos democratas. Isso demonstra que o lobby controla tanto o Congresso quanto a Casa Branca. Então, nessas circunstâncias, acho que uma guerra com o Irã é inevitável. Agora as pessoas se perguntam, bem, por que ainda não aconteceu? Eu achei que teria acontecido um pouco antes, mas acho que precisamos entender que há vários problemas com os quais estamos lidando. Antes de tudo, veja bem, nós só temos 2 grupos de batalha de porta-aviões. Normalmente, para uma operação desse porte contra um país como o Irã, teríamos vários, mas a Marinha não está nas melhores condições no momento. Temos mais 3 grupos de batalha de porta-aviões que poderiam ser preparados para a ação nas próximas semanas, mas eles têm problemas, não estão em plena capacidade. Então fica a dúvida se vamos esperar tanto tempo por eles. Eu não sei, duvido. Acho que o peso dessa operação vai recair principalmente sobre a Força Aérea dos Estados Unidos. A frota vai tentar proteger os israelenses, especialmente o grupo que está no Mediterrâneo, contra mísseis inimigos. A frota no Oceano Índico, não tenho certeza de quão eficaz ou impactante isso será. Vários dos meus amigos passaram pelo processo. Eu mesmo não me sentei para fazer isso, mas muitos outros analistas já o fizeram. Quando você observa as centenas de milhas que precisamos voar, seja a partir de bases terrestres ou navais, isto é, de porta-aviões, para entregar bombas, munições, mísseis, foguetes e assim por diante, você se encontra em uma situação em que provavelmente precisará reabastecer a caminho da área-alvo e depois reabastecer novamente na volta, porque estamos falando de centenas de milhas. Então, aeronaves que em um bom dia conseguem voar cerca de 300 milhas, agora terão que percorrer 700 ou até 800 milhas para alcançar a área-alvo. E não estou falando necessariamente de penetrar as defesas aéreas integradas do Irã, que desta vez acho que vão funcionar infinitamente melhor do que da última vez, simplesmente porque russos e chineses investiram muito conhecimento, tempo e dinheiro para torná-las eficazes. Então sim, acho que veremos uma guerra. E o povo americano, em sua maioria, pelo menos com base nas pesquisas, é contra uma guerra com o Irã. Dependendo da pesquisa que se observe, são 70%, 75%, quase 80% dizendo não. Chega de guerras no Oriente Médio, ponto final. Nenhuma guerra em lugar algum, pelo que os americanos pensam. Mas os americanos não controlam o Congresso. O lobby israelense é que controla. Então, quando falamos de democracia, acho que devemos dar um passo atrás e olhar para a realidade. Não é apenas o lobby israelense nessa questão específica, obviamente ele é decisivo, mas muitos dos lobbies em Washington, D.C. gastam muito dinheiro para influenciar votos a seu favor. No caso do lobby israelense, eles dizem, bem, nós só gastamos pouco mais de 3 milhões em lobby. Isso é verdade, mas isso não inclui, sabe, basicamente mais de 100 milhões de dólares gastos por bilionários sionistas diretamente para obter controle sobre os candidatos. Como se faz isso? Get control of candidates. How do you do that? Well, you put money into their campaigns.
Bem, veja, você coloca dinheiro nas campanhas deles, nos comitês de ação política, e deixa claro que se eles não votarem do jeito que você quer, você vai apoiar os oponentes deles. Não importa quem seja o oponente ou a que partido pertença. Em outras palavras, faça negócios como mandamos e tudo vai correr bem. Você vai ganhar muito dinheiro com isso e ainda vamos mandar outras boas notícias na sua direção. Porque lembre-se, esses bilionários são donos da maior parte da mídia. Eles são líderes na comunidade financeira. Eles são donos de Hollywood. E não é só isso. Provavelmente controlam boa parte da profissão jurídica. Mas, no fim das contas, eles estão em posição junto aos bancos. E as diversas corporações colocarão ainda mais dinheiro no seu bolso se você concordar com elas. Então, neste momento, não importa o que o povo americano se ou queira. O governo deles está em um caminho que leva à guerra com o Irã. Bem, como você acha que essa guerra será travada? Você mencionou que muitos desses bombardeiros precisam voar muito mais longe do que normalmente voariam. Mas há relatos de que mais de uma centena de aviões de reabastecimento aéreo estão sendo mobilizados para apoiar o que parece ser uma enorme concentração de poder naval e aéreo. Então, como você acha que isso pode ser combatido? Porque essa não será uma guerra limitada. E acho que os iranianos também descartaram a possibilidade de apenas um ataque limitado. Então, como você enxerga essa guerra? Eu sei que você não faz parte do planejamento militar dessa operação, mas como acha que esse planejamento está sendo conduzido? Eu não sei quais são as várias opções que estão sendo apresentadas ao presidente Trump. Os políticos, como você sabe, historicamente sempre querem ficar um pouco grávidos. A maioria dos políticos não quer levar a gestação até o fim. E com isso quero dizer que eles procuram algo aquém do que mais temem, que é uma guerra total. Então tenho certeza de que estão apresentando a ele algumas opções limitadas, porque os políticos gostam de sinalizar intenções, em vez de realmente fazer algo. Sabe, quando estávamos caminhando para a campanha aérea no Kosovo, lá em 1998, os políticos em Bruxelas estavam lançando ideias do tipo: bem, vamos fazer um ataque de demonstração para mostrar aos sérvios que estamos falando sério. E claro, isso era ridículo. Veja, você vai lançar mísseis de cruzeiro contra um alvo onde não há pessoas, nenhuma instalação digna de nota, e dizer a todos para olharem para o alvo e depois assistirem à explosão. E eles acreditavam que isso poderia evitar uma campanha de bombardeio contra os sérvios. Claro que isso acabou sendo descartado. Mas continuaram tentando ajustar as coisas e, no fim, nós calculamos mal. Digo nós. Estou falando do Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa, quanto ao número de munições que seriam necessárias. Aí a campanha aérea, em vez de terminar em 2 semanas, 78 dias. Acho que há um fenômeno semelhante aqui. Agora você não está falando de 8 milhões de pessoas em Kosovo e na Sérvia. Está falando de 90 a 93 milhões de pessoas dentro do Irã, o que é aproximadamente o tamanho da Europa Ocidental. E os centros populacionais agora estão ativamente cobertos por vários sistemas de defesa aérea. Agora, todos esses sistemas de defesa aérea vão funcionar muito bem? Eu não sei. Presumo que funcionarão melhor do que da última vez. Mas o desafio para nós, como mencionei antes, é duplo. Em primeiro lugar, é preciso se manter em uma região onde, neste momento, quase todos estão nos dizendo para sair de seus países. Deixe-me parar e refletir sobre isso por um minuto. A Jordânia está nos permitindo ocupar bases na parte oeste do país, 2 delas. E há um grande número de aeronaves estacionadas no solo lá. Caso contrário, dependemos em grande parte de bases aéreas fora da região. Isso é um grande problema, porque em vez de apenas voar de um lado para o outro dentro de uma proximidade relativamente curta do Irã, como fizemos da última vez, desta vez como você apontou, estamos indo a centenas de milhas de distância.
Para fazer isso, é necessário um suprimento quase inesgotável de aviões-tanque. E eles precisam se revezar. É preciso ter aviões-tanque em operação, aviões-tanque a caminho e aviões-tanque voltando para serem reabastecidos e assim por diante. No momento, parece que estamos planejando operar no espaço aéreo iraquiano. Agora, os iraquianos não estão nos apoiando e se opõem fortemente a qualquer guerra com o Irã. Eu não sei o que isso significa. Isso quer dizer que poderíamos enfrentar a hostilidade do Iraque nesse espaço aéreo? Estamos limitados por isso? Quero dizer, as pessoas têm comentado que poderíamos sofrer ataques vindos do norte e o Irã atacando pelo sul. Bem, se você vier do sul, estará voando quase 1000 milhas para alcançar os alvos que pretende atingir. Isso é extremamente difícil. Recentemente, nas últimas 24 horas, um amigo que está lá no terreno disse: "Sabe, estamos sendo obrigados a recorrer à Índia como um local de onde poderíamos operar, reabastecer, rearmar e então voltar à ação." Ou você é forçado a ir para a África. Mas mesmo os estados africanos como o Egito e Sudão não estão nos apoiando em nossa guerra com o Irã. Agora, parte disso é que eles nunca quiseram essa guerra desde o início. Mas acho que também precisamos destacar que os comentários feitos pelo embaixador Huckabee em sua entrevista com Tucker Carlson tiveram um impacto muito negativo. As pessoas que vivem na região veem o projeto da Grande Israel como uma ameaça existencial para elas. Então, juntando tudo isso, e considerando o fato de que temos uma marinha sobrecarregada, estendida demais e francamente desgastada e exausta, o grupo de batalha Ford ficou no Caribe por mais de 6 meses. Acho que eles já estão chegando ao 9º, talvez 10º mês no mar. Isso é ultrajante. Isso é simplesmente inaceitável. Agora, eles atracaram na Baía de Souda, que fica em Creta, bem na costa da Grécia, para lidar com vários problemas. Todo mundo já ouviu falar do problema deles com o descarte de resíduos, digamos assim. Mas aí surge a questão: depois que seus navios disparam os mísseis, para onde vão para carregar novos? Vão navegar até Diego Garcia? Não dá para usar o Golfo, e historicamente é lá que fazíamos o reabastecimento. Vamos voltar para a Itália, para a Sicília, até Nápoles. Vamos para o norte, para a Grécia. Provavelmente para a Grécia, eu suspeito, em certa medida. Todos esses problemas, eu acho, não foram previstos e agora estão sendo discutidos e as pessoas estão tentando descobrir como lidar com eles. Então, embora tenhamos foguetes, bombas e mísseis suficientes à disposição para destruir grande parte do Irã, não há dúvida quanto a isso. Como colocá-los no alvo? Como chegar até lá? Como se aproximar o suficiente para lançar suas munições ou disparar seus mísseis sem se colocar em risco? Estávamos traçando arcos, analisando o Shahab-2, que é um míssil balístico tático, um míssil balístico de médio alcance desenvolvido pelos iranianos. Ele é hipersônico e eles possuem grandes quantidades desses mísseis. Mesmo as pistas de pouso ou bases aéreas no oeste da Jordânia estão ao alcance, assim como, é claro, Israel e também os navios no Mediterrâneo. Portanto, temos vantagem, eu diria, em tecnologia ar e superfície ar, em muitos aspectos, mas tirania da distância. E as únicas pessoas que podem entrar e sair e entregar suas munições com facilidade, desde que não sejam abatidas, embora não acreditemos que possam ser alvejadas de forma eficaz, são os bombardeiros B-2 e, eventualmente, os B-52. Mas eles voam a, o quê? 12.000 metros de altitude. Agora não temos certeza. Não achamos que os iranianos possam abatê-los, mas talvez descubramos que estamos errados, porque há muitas evidências de que eles conseguem rastreá-los. E se você consegue rastrear algo, como os sérvios demonstraram, você pode abatê-lo. Então, em resumo, temos muitas perguntas para as quais não há boas respostas. A Marinha e a Força Aérea estão trabalhando arduamente para lidar com essas questões e encontrar soluções. Mas acho que é por isso que você começa a ouvir murmúrios em Washington, vindos dos militares, sobre a incerteza quanto ao desfecho da campanha de mísseis contra o Irã.
Até que ponto isso é apenas um caso de planejamento ruim? Porque realmente parece caro manter todo esse equipamento militar e todas essas tropas. E como você mencionou com Gerald Ford, há também o problema do desperdício básico. É preciso trazer as coisas de volta de tempos em tempos para manutenção. Mas considerando que eles têm todas essas armas posicionadas ao mesmo tempo em que estão envolvidos em uma diplomacia prolongada e sem uma estratégia clara de guerra, ou seja, quais são os planos de guerra? Onde reabastecer? Onde carregar mais mísseis? Todas essas questões diferentes. Sim, isso é apenas um caso de planejamento ruim? Você pensaria que isso já teria sido resolvido? Ou os Estados Unidos foram pegos de surpresa pelo fato de o Irã não permitir uma guerra limitada? Ou isso não é algo tão importante assim? Bem, sabe, essa é uma boa pergunta, e acho que tivemos uma resposta parcial a ela, meio que por acaso, quando o Sr. Witkoff, um dos 2 plenipotenciários que o presidente Trump está enviando pelo mundo para negociar acordos em seu nome, foi questionado sobre algo semelhante ao que você acabou de perguntar. Eles não têm sido muito bem-sucedidos, obviamente, mas ele continua usando-os. E ele disse, bem, sabe, achamos que, quando vissem esse enorme reforço militar, eles capitulariam. Foi isso que ele disse. Então acho que até certo ponto estamos lidando com pessoas que não apenas têm uma visão inflada de nós mesmos, em outras palavras, das Forças Armadas Americanas, de sua eficácia ao longo do tempo, de sua capacidade de projeção de poder. Você tem um grupo de pessoas que não entende o mundo em que vive. Elas não compreendem que para o Irã, a sobrevivência neste momento, diante de nós e de Israel, é uma questão existencial. Quando se é confrontado com questões existenciais, tende-se a lutar até o fim amargo. Sabe, Ulysses S. Grant, depois que sua presidência terminou, fez uma espécie de turnê mundial. Ele parou, curiosamente, por algum tempo na China e visitou Pequim. Ele não conversou com o imperador da época, na verdade pode ter sido uma imperatriz, mas falou com os principais representantes, chanceleres e assim por diante. E eles lhe perguntaram, General Grant, em quais circunstâncias nós chineses devemos estar preparados para ir à guerra? E claro, na época, a China vivia aquele século de humilhação, quando os europeus marchavam de um lado para o outro sobre seu território, e não havia muito que pudessem fazer a respeito. E ele disse, a guerra é sempre um erro, exceto em caso de humilhação nacional ou desastre estratégico. Em outras palavras, você não luta a menos que sua própria existência esteja em jogo. Pois bem, para o Irã essa questão já está respondida. A existência deles está em jogo. Você não se rende nem capitula a potências dedicadas à sua destruição. Agora podemos voltar e olhar para toda essa bobagem de a ajuda está a caminho, estamos chegando. E todos os iranianos, milhões deles, não vão pular de alegria e dizer, por favor, nos bombardeiem, por favor, destruam nosso país para que possamos ser livres. Isso é tudo besteira. E os números que estão sendo espalhados nas ruas sobre quantos milhares de pessoas foram mortas são absurdos. A forma como tudo isso está sendo caracterizado é absurda. Mas a questão é, se você é iraniano neste momento, tem uma escolha. Pode viver de joelhos como um Estado permanentemente subordinado ou sujeito a uma grande Israel, ou pode lutar, eles vão lutar. E eu não acho que o Sr. Witkoff, ou o presidente Trump, ou o Sr. Kushner, ou qualquer outra pessoa do círculo íntimo dele, como o Sr. Lutnick, realmente entendam o que isso significa para o Irã. Eles não vão se submeter. Não haverá meio termo entre paz e guerra. Se os atacarmos, eles entrarão em modo de guerra total e esperam plenamente lutar até o fim amargo. Acho que nós nunca fizemos isso. Acho que tendemos a atribuir ao Irã o mesmo tipo de fraquezas que são muito evidentes e óbvias em muitos estados árabes. Mas os iranianos não são árabes. Os turcos não são árabes. São grandes potências. Se você acha que eles vão se submeter a você com base em ameaças que eles entendem ser limitadas, e eles entendem quais são as limitações, isso não vai acontecer.
Então, nesse ponto, acho que estamos surpresos. Nesse sentido, você está certo. Não nos preparamos para o pior cenário. Mais cedo, você mencionou Huckabee, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, e como ele deu uma entrevista a Tucker Carlson, na qual explicou por que Israel deveria basicamente tomar metade do Oriente Médio. É seu direito, segundo ele. Acho razoável supor que isso assustou muitos dos aliados dos Estados Unidos. Mas como você vê a disposição dos diferentes aliados dos Estados Unidos em participar, seja se juntando à operação, seja permitindo o uso de seus territórios para lançamentos, reabastecimento ou algo do tipo? Porque imagino que todos têm um incentivo para sinalizar que não querem se envolver nisso. Até os britânicos sugeriram que os Estados Unidos não poderiam usar Diego Garcia. Não tenho certeza se eles voltaram atrás desde então, mas presumo que não custa nada fazer essas declarações abertamente antes de um ataque. Durante um ataque, porém, as coisas podem mudar. Como você vê a possibilidade de os Estados Unidos trabalharem com seus aliados em uma operação desse tipo? Bem, no que diz respeito aos britânicos, me disseram que a RAF está enviando seus F-35 para participar e também enviando aviões de reabastecimento. Então pode ser um daqueles casos com os britânicos, o que não é incomum, em que eles querem mostrar uma imagem em casa e outra para nós. Acho que você vai ver o SAS envolvido, o M6 envolvido, a Força Aérea Real envolvida, e seus aviões de reabastecimento farão parte disso. Agora, o restante dos europeus, provavelmente não. E não deveríamos nos surpreender com isso. Algumas pessoas dirão que eles são covardes porque têm medo das grandes populações muçulmanas em seus países. Isso pode ser verdade em alguns casos, mas acho que há outro lado nisso. Por mais que os europeus não gostem dos muçulmanos que vivem em seus países e gostariam que eles voltassem para casa, eles não apoiam assassinatos em massa. Em outras palavras, eles não apoiam o que aconteceu em Gaza, nem a forma como os israelenses estão tratando os palestinos. Ponto final. Isso tem um impacto. Tudo o que estamos vendo hoje precisa ser rastreado até Gaza. O Irã se vê obrigado, como país muçulmano, a demonstrar solidariedade com o povo da Palestina. E cada vez mais, o restante do mundo árabe segue o mesmo caminho. Então, acho que a resposta para a sua pergunta é que, além dos britânicos, eu não esperaria muita ajuda ou assistência, pelo menos não de forma aberta. Pode haver outras coisas que os aliados estejam dispostos a fazer, e sempre há discussões na comunidade de inteligência. Imagino que se forem descobertas informações sobre algum sistema de armas potencial que desconhecemos, ou alguma intenção por parte dos iranianos, os serviços de inteligência compartilharão essas informações. Eu ficaria muito surpreso se isso não acontecesse. Sobre isso, porém, os possíveis novos sistemas de armas, essa também era uma das minhas perguntas. Quais poderiam ser as surpresas mútuas aqui? Porque tanto os Estados Unidos quanto o Irã podem ter algumas surpresas um para o outro. Presumo que talvez os Estados Unidos e Israel. Bem, não seria uma surpresa se eles tivessem infiltrado o Irã, identificado alguns alvos e pudessem mobilizar combatentes. Mas o Irã também. Que tipo de surpresas ele pode trazer? Seriam novas armas, inteligência de outros atores externos? Porque as próprias tecnologias de armamento parecem ter passado por uma espécie de revolução nos últimos anos. E bem, não parece provável que vejamos o mesmo tipo de guerra que vimos em junho. Acho que precisamos analisar várias categorias. Uma delas, é claro, é a categoria de mísseis balísticos táticos. Os iranianos entregaram de 500 a 600 mísseis nas últimas semanas aos chineses. Não sabemos a composição exata. Em outras palavras, quantos são mísseis balísticos de médio alcance ou hipersônicos em comparação com outros tipos. Mas sabemos que a maioria dos mísseis de alta tecnologia aos quais os iranianos têm acesso, digamos, de um total de 2.000, provavelmente representa algo em torno de 800 ou 900 mísseis. Esses serão nossos alvos logo no início.
Gostaríamos de destruir tudo isso antes que os iranianos tenham a chance de usá-los. A família de mísseis Shahab, por exemplo, é hipersônica e pode alcançar 12, 13, 14 centenas de milhas ou mais. Nós não sabemos se eles podem ir além. Em outras palavras, o alcance pode ser alterado modificando o peso das ogivas e a forma de consumo de combustível do míssil. Mas devemos esperar que, dentro de um raio de 1000 milhas, eles consigam atingir praticamente qualquer alvo que desejem com grande precisão. E é hipersônico, o que significa que não podemos interceptá-lo. Agora, há alguns novos mísseis fornecidos pelos chineses que foram projetados para afundar navios no mar. O alcance deles é menor, menos de 800 ou 900 milhas, talvez cerca de 200 milhas no máximo. Então, novamente, voltamos ao que estávamos discutindo antes. Se você estiver no mar, é obrigado a se afastar cada vez mais para evitar ser atingido por qualquer um desses mísseis, porque talvez não consiga se proteger. Lembre-se de que os navios ao redor do porta-aviões existem basicamente para protegê-lo. São eles que possuem os mísseis de defesa aérea projetados para destruir qualquer ameaça que se aproxime. Quantos mísseis eles têm? Eu hesitaria em dizer, mas imagino que o que possuem pode se esgotar muito rapidamente. Depois disso, é preciso voltar ao porto para recarregar. Agora, voltando ao aspecto chinês da questão. Os chineses estão recebendo crédito por instalarem em terra um novo radar que supostamente consegue enxergar até 700 milhas ou mais. Acho que não são milhas, acho que são quilômetros. Então estamos falando de algo em torno de 450 milhas, talvez 500. Não sei quantos desses radares eles têm. Eu não sei exatamente onde eles estarão posicionados, mas é possível que ao observar as rotas prováveis de ataque que serão usadas por forças aéreas e mísseis, eles consigam se concentrar nessas rotas de ataque mais prováveis. Agora, quando é que eles realmente podem mirar em algo, mesmo que já o tenham detectado? Quando é que algo se torna um alvo? Em outras palavras, quando é possível identificá-lo como alvo e vinculá-lo a um míssil? Eu não sei. Acho que nenhum de nós sabe neste momento. Qual é o grau de detalhamento do desempenho do radar? Em outras palavras, o quanto realmente podemos aprender com essa imagem de radar que está a 600 ou 800 quilômetros de distância? Eu não sei. Acho que muita gente está dizendo, pronto, estamos perdidos agora. Os chineses têm mísseis capazes de alcançar e derrubar nossas aeronaves antes mesmo que elas cheguem a uma distância suficiente para lançar suas munições. Lembre-se, uma das coisas que fizemos da última vez, e tenho certeza de que vamos querer fazer novamente, foi voar até o limite da zona de defesa aérea e então lançar sistemas de ataque conjunto. Em outras palavras, mísseis projetados para destruir defesas aéreas integradas, radares e sistemas antimísseis. Tenho certeza de que tentaremos fazer isso. Mas o que essa nova capacidade de radar e esses novos mísseis da China indicam é que nossas aeronaves talvez não consigam se aproximar o bastante para liberar suas armas, que elas poderiam, na verdade, ser abatidas se chegassem tão perto. Tudo isso é especulativo, Glenn. Nada do que estamos discutindo sobre o lado chinês foi testado em combate. Nós simplesmente não sabemos. Seja qual for a alegação, ela pode ou não ser precisa. Vamos aprender uma lição. Sejamos francos. Se esse negócio for tão letal quanto dizem e tiver o alcance que afirmam, vamos aprender uma lição. Não há dúvida disso. Uma coisa que podemos afirmar com certeza é que vamos perder pessoas. Agora, alguém perguntou, quantas perdas podemos suportar? Eu não sei. Alguém disse, bem, podemos suportar 10.000 baixas. Isso me parece um pouco extremo. Eu ficaria surpreso se aceitássemos isso e continuássemos lutando. A questão aqui, há vários desfechos possíveis. Um é que não percamos tantas pessoas, mas tenhamos pouco ou nenhum impacto sobre o Irã. Quero dizer, isso é uma possibilidade. O que fazemos nesse ponto? O presidente Trump pode apresentar isso como algum tipo de vitória? Não sem uma rendição do Irã.
Então, o próximo resultado possível é que sejamos muito bem-sucedidos. Destruímos grande parte da defesa aérea integrada, mas ainda vemos mísseis caindo em Israel em grande número, causando danos irreparáveis e matando pessoas. Como transformar isso numa história de sucesso? Eu não sei. Então, ao cenário que considero mais provável, nós sofremos perdas, Israel sofre perdas, os iranianos sofrem perdas, mas nós saímos pior e os israelenses saem muito pior. Essa é uma possibilidade distinta. Acho que é por isso que você está ouvindo agora em Washington todas essas coisas como, bem, talvez precisemos considerar uma abordagem diferente. Talvez devêssemos reconsiderar. O problema é, como Trump pode reconsiderar qualquer coisa? Ele tem ameaçado o Irã constantemente e já deixou sua posição bem clara. Sabe, os israelenses querem que o arsenal de mísseis balísticos seja reduzido e limitado. Os israelenses não querem nenhuma interação entre o Irã e seus aliados na região. Essas coisas não vão acontecer. Então a única coisa que o presidente Trump disse de forma consistente é que eles não podem ter uma arma nuclear. O que tudo bem, porque os iranianos disseram que não querem uma. Mas então ele diz que não pode haver enriquecimento. Passamos de nenhum enriquecimento para talvez 60%. Bem, estamos de volta ao Plano de Ação Conjunto Global que foi desenvolvido sob o presidente Obama. Como o presidente Trump pode retroceder e readotar algo que em seu primeiro mandato ele descartou? Não acho que isso seja possível. Então a má notícia aqui é que vamos ter um ataque. Vamos atacar o Irã. E aquelas possibilidades que mencionei são todas válidas. Quero dizer, todas podem acontecer dessa forma. E eu não tenho uma resposta definitiva. Bem, você está dizendo que a decisão de ir à guerra provavelmente já foi tomada, e que o Irã, por boas razões, vê isso como uma ameaça existencial. Concordo plenamente. Não acho que haverá uma mudança de regime. Acredito que isso significaria a balcanização e destruição do Irã. Mas como você espera que o Irã responda, então? Porque a última guerra foi principalmente entre o Irã e Israel, antes de os Estados Unidos entrarem, o que representava um tipo de ameaça muito diferente para os iranianos. Os Estados Unidos são uma força de combate muito diferente, são muito maiores, e seu objetivo parece não ser apenas degradar, mas possivelmente a destruição completa do Irã como nação. Então, como você espera que o Irã responda a isso? Mais uma vez, acho que seja o que for que façamos, não importa que tipo de ataque lancemos, o Irã entrará em guerra total e permanecerá em estado de guerra total até que desistamos e recuemos, sejamos destruídos ou eles não consigam mais lutar. Agora, a vantagem que os iranianos têm é que estão em terra. Eles podem se reabastecer rapidamente, continuar produzindo e assim construir mais mísseis e mais armas. Há também outra coisa que precisamos levar em consideração. Em que momento os russos e os chineses decidirão que já chega? Acho que neste momento os russos estão deixando os chineses assumirem a dianteira no Irã. Acho que isso acontece porque os chineses disseram: vocês precisam encerrar a guerra na Ucrânia. Nós assumiremos a liderança no apoio e na assistência ao Irã. Acredito que essa conversa privada já tenha ocorrido. Então, o que os chineses farão? A maior preocupação deles, é claro, é manter o Irã intacto. Eles não querem que ele seja fragmentado, dividido, destruído ou ocupado pelos israelenses ou por nossos representantes. Nem perder o controle dos campos de petróleo para os israelenses e para nós. Isso é a última coisa que eles querem. Eles também não querem que o Estreito de Hormuz seja bloqueado. Por isso, tem uma pequena flotilha de destroyers no Oceano Índico e colocaram submarinos em operação. Não sei onde eles estão, mas há alguns submarinos por lá. Os russos também pensam assim, e acho que eles terão que avaliar a situação atual. O resultado ideal para os russos e os chineses é que tenham dado apoio suficiente ao Irã para que ele resista a nós e sobreviva aos ataques sem intervenção direta.
Mas se isso não for possível, não é impossível que vejamos pilotos chineses em aeronaves iranianas pilotando os aviões mais modernos. Assim como temos pilotos, ao que parece, junto com os holandeses e alguns outros países da OTAN, que estão voluntariamente pilotando o F-16 para os ucranianos. Então poderíamos ver isso acontecer com os chineses e possivelmente com os russos. Mas novamente acho que os chineses vão assumir a liderança aqui. Bem, esse é um problema quando há uma guerra entre países tão grandes e estrategicamente importantes. Você realmente não quer ver nenhum dos dois vencer de forma decisiva, porque isso poderia levar a ações muito desesperadas. Então, é claro, eu concordo plenamente. Se o Irã parecer estar perdendo, talvez vejamos atos muito desesperados da Rússia e da China para tentar reverter a situação. Mas, se os Estados Unidos tiverem dificuldades e essencialmente se esgotarem, e os iranianos conseguirem desferir o que poderia ser um golpe nocauteador contra os israelenses, ou se os Estados Unidos sofrerem baixas intoleráveis, você mencionou 10 mil mortes, algo nesse sentido, o que faria um Estados Unidos desesperado? Porque ele também não pode ser derrotado pelo Irã. Você acha que há alguma chance de os Estados Unidos recorrerem a armas nucleares, ou isso seria um passo longe demais? Bem, lembre-se nesse também bem para problema que o nosso sistema era. Estamos quebrados. O sistema de moeda fiduciária está em alto risco de implodir. A moeda que usamos não é lastreada por nada além, como dizemos, da fé e da confiança no governo americano, em suas forças armadas, em sua economia. Pois bem, a economia não vai tão bem assim, ao contrário do que nosso presidente disse ontem à noite. E se você levar isso em consideração, a verdadeira questão é, se isso não der certo, você corta suas perdas em casa? Você faz isso? E se fizer, está admitindo derrota. Você pede mediação russa com o Irã para pôr fim ao conflito? Isso é possível, mas isso é racional. Nós, americanos, não somos muito racionais, somos muito emocionais. Acho que o presidente Trump está numa posição em que, se tiver que admitir derrota de qualquer forma, isso não será bem recebido em casa. E lembre-se, a maioria dos americanos é contra essa guerra. As pesquisas mais recentes mostram 70%, 75% de oposição, talvez mais. Então, o que eles vão dizer se formos vistos como perdendo? Bem, não deveríamos ter ido lá desde o começo. O que estamos fazendo lá? Você poderia ver tudo desmoronar, mas a guerra vai acontecer por causa do que você viu durante o discurso sobre o Estado da União na noite passada. Todo o Congresso, democratas e republicanos de ambos os lados, levantando-se e dizendo: Deus abençoe Israel. Foi basicamente isso que eles disseram. E nós vamos apoiar uma guerra com o Irã. Por que os americanos não estão nas ruas? Por que não estão protestando? Bem, é um lugar distante, e a maioria dos americanos presume que o Irã é como qualquer outro país do Oriente Médio, que eles não são tão fortes, que são fracos, que podemos bombardeá-los até se renderem. Alguns americanos engoliram toda a propaganda sobre o Irã do mal e a sociedade medieval. E todo esse tipo de coisa. Não há muitos prestando atenção, mas a maioria simplesmente descarta o assunto de imediato. Então, se as coisas derem errado, eles ficarão muito surpresos, extremamente surpresos. E aqui vai outro fator a se ter em mente. E isso é algo que você estava sugerindo e você está certo, Clint. Nós ficaremos envergonhados diante do mundo. Neste momento, a maioria das pessoas na Europa, a maioria das pessoas na Ásia, quase em qualquer lugar que você vá, acredita que as Forças Armadas dos Estados Unidos são invencíveis e invulneráveis. Se acabar ficando claro que não somos invencíveis, nem invulneráveis, isso encorajará outros a adotar posições contrárias a nós. Eu diria que sim. E não estamos falando apenas do hemisfério oriental. Qual será o impacto no hemisfério ocidental? Os americanos, neste momento, estão observando à distância o que está sendo no México. É horrível.
O México é um grande estado dominado pelo crime organizado, governado e controlado por cartéis de drogas e de tráfico de pessoas. Eles estão extremamente bem armados. Todos apontam para a Venezuela, mas, francamente, a Venezuela se torna insignificante em comparação com o México. Muitos americanos estão muito preocupados com isso, porque não conseguimos parar o fluxo de drogas. Reduzimos, mas não interrompemos. Não conseguimos parar o tráfico de pessoas. Reduzimos, mas não o interrompemos. E as gangues e os cartéis estão extremamente bem armados e em contato próximo com nossos possíveis adversários. Portanto, há todo tipo de possibilidade ruim que pode surgir. Mas ninguém em Washington, nem nesta administração, nem no Congresso, se sentou para dizer o que fazemos. Eles estão apenas olhando para o que podem ganhar com isso. Eles nunca consideram o que podem perder com isso. E nós poderíamos perder muito e obter muito pouco pelo nosso investimento se não tomarmos cuidado. Isso remonta a algo que já discutimos, e a maioria dos europeus precisa entender o seguinte: não somos uma potência terrestre em nenhum lugar, exceto no hemisfério ocidental. Somos principalmente uma potência marítima e aeroespacial. E o poder marítimo e aeroespacial tem, eu diria, um tempo de permanência limitado. Eles chegam, ficam por um tempo e depois partem. Não causam um impacto permanente e estrategicamente irreversível, por grandes contingentes de forças terrestres. Nós não as temos para enviar. Não se trata de uma questão de dever ou poder. Nosso exército foi reduzido a uma fração do que já foi. É uma sombra do que tínhamos em 1991. Então você não vai ver isso acontecer. O que é possível alcançar de forma realista com bombas e mísseis caindo sobre as pessoas? Quero dizer, deveríamos ter aprendido isso com a Segunda Guerra Mundial. Bombardeamos a Alemanha até não sobrar nada. Matamos centenas de milhares, mais de 1 milhão de civis naquelas cidades, com bombardeios incendiários e destruição em massa. Isso não mudou muita coisa. Foi preciso que exércitos entrassem para finalmente subjugar e ocupar a Alemanha. Então isso não vai acontecer. Não sei se alguém já se sentou para pensar nisso, porque lembre-se, neste momento, o chefe do Estado-Maior Conjunto e o vice-chefe do Estado-Maior Conjunto são ambos da Força Aérea. O assessor sênior do presidente é um aviador, e tenho certeza de que ele é um homem muito inteligente e ponderado, pelo menos espero que sim. Mas a comunidade da aviação raramente perde a oportunidade de bombardear, sob o argumento de que está tentando demonstrar que isso é tudo de que precisamos. Nunca foi tudo o que precisávamos, e não acho que será agora. Acho que é por isso que a guerra está tão perigosa agora. Dá para ver todas as armadilhas e todos os desastres que podem acontecer. E mesmo assim, não há uma saída para escapar disso. Caso contrário, eu adoraria te perguntar sobre o México, porque não entendo por que o México não está tentando acomodar uma cooperação maior com os Estados Unidos. Parece que eles estão perdendo o controle. Mas o nosso tempo acabou, então talvez possamos falar sobre isso da próxima vez. Lembre-se de que no México o governo é uma fachada. A presidente é irrelevante. Ela controla cerca de 40 quilômetros quadrados da cidade do México. O restante do país está nas mãos do crime organizado e dos cartéis de drogas. Essa é a verdade. Então, quando se fala sobre o México, há muito pouco que o governo possa fazer. O exército é a instituição mais poderosa e o exército também está envolvido com o crime organizado. Portanto, quando você vê um confronto entre o exército e um cartel, como vimos recentemente, isso geralmente se resume a uma disputa por poder, dinheiro e pessoas. Não é evidência de que o governo esteja controlando alguma coisa. Aliás, se você ouvir a coletiva de imprensa em que a Sra. Sheinbaum falou, junto com o ministro da Defesa e o procurador-geral, eles disseram: acabou, voltamos ao normal agora. Não haverá mais combates como este.
E de fato eles voltaram ao normal, mas o normal é a criminalidade organizada. Não é um país ou um estado-nação, no sentido em que os europeus pensam. Então, quando você olha para as áreas turísticas, e eles estão muito preocupados com isso agora, porque navios de cruzeiro e companhias aéreas estão dando meia volta e deixando de ir ao México, os cartéis estarão muito interessados em restaurar alguma medida de calma nessas áreas para manter o fluxo de dinheiro entrando no país. Mas não é o Estado mexicano. Fascinante. É uma parte diferente do mundo. De qualquer forma, muito obrigado por me deixar explorar suas ideias. Vamos torcer para que não haja uma guerra. Obrigado novamente. Tchau.